beleza. Então, vamos lá, vamos falar sobre dinheiro, né? A Raquel me convidou aqui. Raquel, né, é há 3 anos minha cliente já, a gente já fez, né, outros momentos aqui de conversar, né, com o pessoal do GDA, da galera da Adrenalina, e ela me convidou essa noite de novo para a gente conversar. Por quê? Porque vocês devem passar por uma questão que é bem comum, que a Raquel passou, que eu também passei quando saí, né? Eu trabalhei em banco por 10 anos, então quando eu saí do banco, tive que abrir a minha própria empresa, né? Então comecei a trabalhar por conta própria na época, hoje sou uma empresa bem consolidada, mas lá no início existia aquela dificuldade, né? De como é que eu me organizo agora, eu não tenho, né, uma renda fixa, como que eu vou desenhar esse cronograma agora? Então eu trouxe, não sei se tu já autorizou para mim aí, Raquel, autorizou, para eu dividir aqui a tela. Aí, tá todo mundo vendo aí? Show. Que eu vejo alguns de vocês aqui no cantinho, mas não vejo todo mundo. Então vamos lá. Primeira coisinha que eu trago aqui para vocês é apresentar quem sou eu, né? Da onde que saiu, o que que eu faço. Eu sou da área de finanças há muitos anos, né? Então eu sou formada na área de gestão financeira. Hoje um dos meus acompanhamentos é na área de gestão para empresas, né? Então eu trabalho muito focado também nisso. Mas eu sou especialista em investimentos e também me especializei na área de comportamento financeiro para entender, né, o porquê que a gente gasta, quais são os nossos gatilhos, né, e o que que faz a gente poder inverter essa roda e a gente parar de trabalhar só para pagar boleto, né? Então, tem uma formação bem específica em cima disso. 10 anos de mercado financeiro, então passei 10 anos em banco. Estou desde 2020 no digital, fazendo consultorias para pessoas físicas, né, e agora também para empresas nos últimos 2 anos. Então, um trabalho bem focado nessa questão de organização, de planejamento financeiro e também, né, olhando para o futuro, para a gente entender hoje como que pessoas, né, que cada um com a sua história conseguem, né, ter um planejamento financeiro, conseguem se organizar, independente da realidade financeira que tenha, né? Então, o que que eu vou conversar com vocês um pouquinho hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre fundamentos de finanças, então, como que a gente, né, monta um orçamento pessoal, como que a gente, né, consegue criar um planejamento, um orçamento, né, eficaz, que a gente vai conseguir, de fato, colocar em prática. Como que a gente organiza e reduz dívidas, né? Ninguém precisa levantar a mão aqui, mas, né, alguém já deve ter passado aí. Eu já passei, eu levanto a mão. Eu já passei, né, por um momento de endividamento, já passei por um momento delicado financeiramente. Então, hoje eu tenho uma vida financeira, né, bem mais tranquila, bem mais organizada, porque eu tive que passar por um processo. E hoje, né, eu trabalho com esse processo, vendo esse processo, ajudando, né, pessoas e empresas a se organizarem financeiramente. Então, eu vou ensinar a vocês um pouco como fazer isso. A gente vai falar sobre investimentos. Então, quais são ali os pilares para a gente trabalhar investimentos dentro do nosso planejamento financeiro? Então, o primeiro deles é estabelecendo metas e objetivos, começando a investir, então, trabalhando, né, em tipos de investimentos, quais são os primeiros passos que a gente vai dar, e quais são os objetivos, né? Quais são os investimentos mais apropriados para cada tipo de momento, né? Para cada tipo de objetivos que a gente tem, tá? Então, começando por aqui, eu gosto de começar a minha apresentação com uma análise SWOT, tá? Talvez nem todos vocês tenham familiaridade com isso, mas eu trago essa análise SWOT por quê? Isso aqui é uma ferramenta bastante usada em empresas, quando a gente vai fazer, né, criar um planejamento tanto financeiro quanto estratégico, né? Quando a gente vai criar um planejamento de uma empresa, a gente usa essa ferramenta, mas eu adaptei, eu trouxe ela para a vida pessoal, por quê? Porque quando a gente consegue mapear esses 4 pilares da nossa vida, não só necessariamente da vida financeira, né? E isso é um ponto importante. A gente, quando fala sobre dinheiro, não é apenas sobre dinheiro, mas sobre o que o dinheiro pode proporcionar para nós, né? O dinheiro, ele é um meio, não é um fim. Trazer esse exercício faz muito sentido, por quê? Eu convidaria vocês, né, se vocês tiverem aí 2 minutinhos, a fazerem o seguinte: pode ser só um ponto, mas anotem assim, quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que vocês veem na vida financeira de vocês hoje. Por exemplo, vou usar o meu exemplo, tá? Vou usar a minha vida para vocês terem uma base de como fazer esse exercício. Forças. Eu sou uma pessoa que estudei por muitos anos, estudo há muitos anos
todo, né, tudo que eu posso, tudo que eu tenho, né, para adquirir de conhecimento de finanças. Então, eu tenho como força hoje na minha vida financeira o meu conhecimento. Para cada uma de vocês, pode ser: eu tenho uma renda boa, eu recebi uma herança, eu tenho conhecimento em finanças, eu sou bastante organizada. Então, cada uma de vocês vai ter aí uma força dentro da vida financeira de vocês que vai fazer com que vocês tenham esse ponto positivo, digamos assim, para botar as finanças em dia, né? E para ter essa tranquilidade financeira que a gente almeja. Fraquezas. Eu, Priscila, por exemplo, hoje já não é uma grande fraqueza, mas já foi por muito tempo. Isso aqui. Quem não tem esse, quem não tem um desses na sua carteira, né? Um cartão de crédito. E o mais engraçado, esse aqui é aqueles cartão sem limite. Então, assim, a minha gerente brinca: quando for comprar um carro, compra no teu cartão. Isso tá louca, né? Eu vou comprar um carro no meu cartão, não faz sentido. Faria por milhas, seria legal, mas não. Então, assim, fraquezas que eu tive por muitos anos. Não saber usar o cartão de crédito. Not knowing how to use. Ups, deu tudo certo aí? Tudo certo, é porque a Maria não estava na cabine, aí ela falou, mas tá tudo certo, eu vou Ah, colocar tá, ela na cabine aqui. tranquilo. Então, fraquezas, né? Eu, Priscila, por exemplo, tive por muitos anos a fraqueza do cartão de crédito. Daqui a pouco, uma fraqueza que a gente de repente não entende tanto, mas pode ser também Pri, eu até ganho bem, até sou organizada, mas eu tenho uma pessoa que é dependente de mim. Eu preciso ajudar a minha família. Eu preciso, sei lá, eu tô ainda com uma dívida grande de um FIES, por exemplo, né? Então, existe uma fraqueza que precisa ser trabalhada. Oportunidades. Aqui a Raquel está trabalhando com vocês um desses pilares que é a oportunidade. Por quê? Porque ela está trazendo para vocês a oportunidade de ouvir de um especialista sobre um tema que talvez não seja uma grande força de vocês, né? Então, o que é isso aqui de oportunidade? Pô, vou ouvir uma pessoa que vai falar de investimentos, que vai me mostrar um passo a passo de como eu posso me organizar. Se eu tenho dívidas, né? Não preciso falar, mas se eu tenho dívidas, como que eu posso organizar isso? Como que eu posso, né, trabalhar isso dentro do meu planejamento? Então, isso é uma oportunidade. E uma ameaça. Eu sou uma pessoa que sou totalmente descontrolada. Eu sou uma pessoa que não tem renda. Eu sou uma pessoa que estou muito endividada. Então, eu gasto muito mais do que eu ganho. Então, são ameaças que tu tem na tua vida financeira hoje, que tu precisa trabalhar um antídoto, né? Trabalhar algumas formas de amenizar isso para poder jogar para o outro lado do gráfico, que é desenvolver forças para poder organizar toda essa bagunça financeira que talvez tu esteja vivendo, tá? Então, enquanto eu falava, se vocês fizeram show, se não, nós vamos tocando aqui, mas vão pensando aí, tá? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da vida financeira de vocês. Então, dentro dos fundamentos de finanças pessoais, tá? A gente vai começar a falar agora. Orçamento pessoal, criando e seguindo um orçamento eficaz. Como que a gente vai fazer isso, tá? Se tiver muito rápido, só me deem um toquezinho, levantem a mão aqui ou podem me interromper, tá? Eu gosto de palestras, assim, de encontros bem dinâmicos, então, por favor, a qualquer momento, podem abrir o microfone e me interromper sem problema nenhum, tá? Eu prefiro que façam perguntas enquanto eu tô no assunto, do que depois, né, a gente tenha que voltar ao raciocínio, e tentar trabalhar de novo. Então, podem ir interrompendo e perguntando caso surja dúvidas, tá? Tem só um problema, é porque como eles estão te interpretando, eles não vão poder fazer a pergunta agora, eles só vão poder fazer no final. Eles estão interpretando a sua fala. Tudo que você está falando está sendo interpretado. É a prática de interpretação. Mas pode deixar que no final eles vão fazer todas as perguntas, tá bom? Vai dar Só tudo certo. assim, poxa, então eu tô sendo traduzida em espanhol, em inglês, em Super, em alemão. todas. Mas, gente, que honra! Adorei. Então isso aqui está sendo uma aula de duas, como é que chama? É uma aula multitarefa, multitask. Dupla, exato. Estou aprendendo sobre finanças e já treinando a habilidade de tradução. Meu Deus, adorei. Adorei. Vamos lá. Vou falar mais pausadamente, então, para tentar ajudar aí. Então, vamos lá. Criando e seguindo um orçamento eficaz. Como que a gente pode começar fazendo isso, tá? A primeira coisa para a gente criar um planejamento financeiro, para a gente dar o primeiro passo para ter um orçamento organizado, é entender quais são os meus custos.
Então, por exemplo, eu vou lá, vou fazer uma listinha dos custos que eu tenho, tá? Ah, eu gasto aqui com aluguel ou a prestação da minha casa, gasto com condomínio, gasto com a escola do meu filho, gasto com alimentação, gasto com carro. Ok. Eu também gasto com, pô, tem que ir no final de semana, eu, né, vou no cinema com minhas amigas, ou vou no cinema com meu marido, gosto de chamar um iFood na sexta-feira para comer fora. Então, quando eu elenco todos os meus gastos e eu consigo entender o que são gastos fixos e o que são gastos variáveis, eu já consigo ter essa separação e eu já consigo perceber o que são gastos essenciais e o que são gastos que podem ser talvez trocados ou reduzidos, ou melhor trabalhados no caso de uma desorganização financeira, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Exercício para vocês. Vamos pegar os nossos custos, elencar todos, não importa quais sejam. Ai, Pri, toda sexta-feira, toda quarta, eu saio e vou tomar um café para trabalhar fora. Ok, é gasto, coloca ali. Depois que tu elencou todos os gastos, tu vai entender quais são aqueles gastos que precisam ser pagos todos os meses e quais são os gastos que não precisam ser pagos todos os meses. Por exemplo, eu posso escolher o mês que eu vou pagar o meu aluguel? Não posso. Eu tenho que pagar sim ou sim todos os meses. Mas eu posso escolher, por exemplo, pô, eu estou fazendo aqui academia, mas eu também estou fazendo acompanhamento com o personal. Só o personal vai R$ 1.200. Se eu já sou uma pessoa que não estou muito organizada, que não estou conseguindo fazer essa separação de custo, que estou, de repente, endividado, ou que eu estou tendo dificuldade em investir, será que não é um custo que eu posso cortar por um tempo, até me reorganizar, até me restabelecer, para depois inserir isso como um custo fixo, entrar como um custo obrigatório ali todos os meses? Então, quando vocês têm isso bem claro do que são custos fixos e o que são custos variáveis, a gente consegue entender para onde o meu orçamento tem que se dirigir e para onde eu consigo ter um pouco mais de flexibilidade para poder otimizar o meu dinheiro, para poder otimizar o meu orçamento, né, e os meus ganhos, tá? Dentro disso, depois lá em investimentos a gente vai falar um pouquinho, a gente vai entender também qual é o papel da reserva de emergência dentro de um planejamento financeiro, tá? Então, no momento que eu sei quais são os meus custos fixos, eu sei como que eu tenho que trabalhar lá a minha reserva de emergência, a minha reserva de segurança, tá? Ter metas de gastos. E eu já vou largar a segunda opção aqui também, não ter uma planilha, basta ter objetivos. A gente não precisa de planilha, de aplicativo, de ferramentas desse sentido para poder ter um orçamento organizado. O que a gente precisa? Saber o quanto eu tenho disponível para gastar. Se eu tenho uma renda de R$ 5.000 e eu já sei que a minha casa custa, por exemplo, 2, pô, eu sei que de 5.000, 2.000 estão comprometidos com custos fixos da minha casa. Então, eu sei que eu não posso ter um compromisso mensal de R$ 4.000. Por quê? Porque vai invadir um orçamento que é fixo, que são contas que eu preciso honrar todos os meses. Então, quando eu tenho isso muito claro, quando eu tenho os meus custos fixos, meus custos variáveis, e eu tenho objetivos de gastos, eu tenho metas de gastos, eu não preciso de uma planilha para controlar isso. Porque eu sei que se eu ganho R$ 5.000 e 2.000 são para custos fixos, os outros 3.000 têm que caber parte para investimento e parte para o meu lazer, para a minha distração de hoje. Então, eu consigo dosar isso sem precisar de uma calculadora, sem precisar de uma planilha, sem precisar de um aplicativo, sem precisar ficar anotando. Eu sempre guardo para mostrar de exemplo, sem precisar ficar guardando notinhas de gasto. Isso aqui é perda de tempo. No momento que eu tenho bem claro, ok, eu tenho esse valor de renda, eu tenho esses valores de custos fixos, eu sei que com o que eu tenho de sobra dentro do meu orçamento, é isso aqui que eu vou usar para trabalhar, para investimentos, para os meus custos variáveis, para uma meta de curto prazo, por exemplo, quero viajar agora no Réveillon. Eu faço aniversário dia 30 de dezembro. Estou planejando fazer alguma coisa no dia 30. É uma meta de curto prazo. Por quê? Porque é daqui a 25 dias. Então, eu tenho uma meta de curto prazo, já estou me trabalhando para isso, e isso sai da onde? Do meu recurso de renda variável, do meu valor variável, que é aquele valor que eu tenho para gastar comigo, tá? E um item extremamente importante, que várias clientes minhas tropeçaram nisso aqui, eu sempre trago isso quando eu palestro,
quando eu dou aula, ou quando, né, enfim, na própria consultoria eu trago, que é o aprender a dizer não. Por quê? Às vezes o não para uma pessoa, não dizer não para uma pessoa, é a mesma coisa que dizer não para si. E eu trago um exemplo meu, tá? Por muitos anos eu fui aquela pessoa que todo mundo pedia dinheiro emprestado, que comprava presente caro para todo mundo, que queria andar e me vestir e estar nos lugares em que todo mundo estava. O que que isso me causou? Dívida. O que que isso me causou? Me tirou o sono. Fiquei perdida financeiramente porque eu não sabia o que fazer. Então, quando eu não digo não para os outros, eu estou dizendo não para mim. Existe uma premissa, não fui eu que inventei, mas eu uso isso muito, que é assim, finanças pessoais, né, finanças, planejamento financeiro, ele é a mesma coisa que aquelas instruções quando tu tá andando de avião. Tu entra no avião, um pouco antes ali, um pouco depois, né, de decolagem, as aeromoças fazem aqueles sinais, né, de o que tem que fazer em caso de emergência, onde estão as portas, as luzes, nananã. Tem uma coisa ali que ela fala que vai muito, é muito similar ao que acontece nas finanças. Se acontecer uma turbulência, máscaras de oxigênio vão cair automaticamente. Antes de colocar a máscara em outra pessoa, tu precisa colocar em ti. Então não adianta vir para a consultoria comigo, ou não adianta tentar organizar as finanças e dizer: ah, Pri, mas é que eu tenho que ajudar a minha irmã, eu tenho que ajudar o meu pai. Tem uma tia minha que está sozinha e eu tenho que mandar dinheiro para ela. Tudo bem. Se tu tiver com as tuas finanças, com a tua organização financeira andando certinho, redondinho, não tem problema. Isso pode entrar como um custo, né, dentro do teu planejamento. Mas enquanto tu não tem a tua vida organizada, enquanto tu não coloca máscara de oxigênio em ti, não adianta tu querer dar oxigênio para outras pessoas, porque as outras pessoas vão respirar e tu vai ficar sem. E existe um ciclo muito vicioso aqui, tá? Que eu já vi muitas pessoas passarem. Tu não diz não para as outras pessoas, tu continua ajudando elas, e quanto mais tu acha que tu tá ajudando alguém, mais tu tá prejudicando. Por quê? Porque quanto mais tu dá dinheiro para aquela amiga que não tem cartão de crédito, aí tu vai lá e empresta o cartão. Quanto mais tu manda dinheiro para aquela irmã que resolveu ter uma ideia mirabolante e fazer um grande planejamento que não deu certo, enquanto tu tá fazendo isso, tu tá dando aval para que essas pessoas continuem se afundando financeiramente. Porque se essas pessoas elas já não têm cartão de crédito, elas já estão endividadas e elas estão pedindo dinheiro para ti, é porque essa pessoa ela já esgotou todas as possibilidades que ela tinha de crédito. Ou seja, essa pessoa ela já está mais problemática com finanças do que tu mesma. Então, como é que eu, que tenho conhecimento das minhas finanças, que entendo a importância de ter um planejamento, que entendo a importância de começar a cuidar da minha vida financeira, vou emprestar dinheiro para uma pessoa que é totalmente desequilibrada financeiramente? Eu estou dando aval para que ela continue com esse comportamento. Eu continuo incentivando que ela tenha esse comportamento. Então, aprender a dizer não dentro de um planejamento financeiro, aproveitando aqui que a gente está virando o ano, né? Então, vamos começar 2024 já pensando nisso. Já vira o ano pensando, bom, aquela pessoa que vivia me pedindo cartão de crédito, que vivia me pedindo dinheiro emprestado, eu vou ter que achar uma forma de trabalhar com ela e dizer, olha, não vai mais acontecer. Porque se eu continuar fazendo isso, eu estou incentivando que tu siga com esse comportamento e eu não vou mais compactuar com isso. Claro, tu não vai dizer assim, né? Mas com palavras mais bonitas, tu vai falar isso pra pessoa, tá? Porque enquanto tu não estiver usando a tua máscara de oxigênio, não adianta colocar máscara nos outros, certo? Com relação a dívidas, tá? Para quem tem dívidas, para quem, né, tá desorganizado, para quem precisa tomar, né, alguma atitude com relação a isso. Como que eu indico que vocês comecem a trabalhar isso dentro das finanças pessoais, tá? Primeira coisa é encarar de frente. Que nem a história de aprender a dizer não para as outras pessoas, tu não tem que aprender a dizer não para as tuas dívidas. Assume. Assume que tem dívidas, assume que está enrolado, não tem problema nenhum. A gente não aprendeu a lidar com finanças.
Então, a gente não tem esse conhecimento para poder dizer, ok, nossa, que horror, eu estou endividada. Gente, eu fui endividada trabalhando no banco. Imagina uma pessoa trabalhando no banco, cuidando do dinheiro lá de 2.000 pessoas que eu tinha na minha carteira de clientes, e eu estava endividada. Em 2013, eu estava endividada, exatamente 10 anos atrás. Eu cheguei a dever quase 100 mil para o banco. Então, assim, não é vergonha dizer estou ou já estive endividado. Não é vergonha. A gente não aprendeu a lidar com dinheiro. O que a gente precisa é entender que, ok, eu vivi ou eu estou vivenciando esse momento, trabalhar isso e dizer, beleza, agora eu vou olhar para isso aqui e vou encarar esse momento. Tenho dívidas? Encaro. Encarou? Ok. Então, vamos olhar elas de frente. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar uma listinha e vamos elencar. Se tem uma coisa que eu aprendi que funciona muito, tá? Há uns anos atrás eu tive que trabalhar muito a questão de ansiedade, tá? Não sei aí se alguém já teve essa questão, mas eu tive que trabalhar com ansiedade. Então, o que que eu fazia? Uma das terapias que surgiram para mim e que funcionou muito? Para eu desocupar a minha cabeça, tirar da minha cabeça aquelas coisas que estavam me preocupando, que estavam tomando, né, muito da minha energia, eu colocava num papel. Então eu pego, hoje em dia, o que que eu faço? Eu boto tudo numa lista. Tudo que eu tenho que fazer. Desde marcar um exame, desde confirmar consultoria com uma cliente, desde lembrar que eu tenho que preparar um material para uma aula, desde lembrar que eu quero comprar um vaso de uma planta que está há 6 meses ali, a coitadinha, apertada num vaso velho. Então, tudo que eu penso que, nossa, eu queria fazer isso aqui, eu preciso fazer isso, eu tiro da minha cabeça escrevendo. Porque aí eu sei que eu não vou mais esquecer aquilo. Então, quando eu pego as minhas dívidas e eu elenco elas e eu escrevo elas, pronto. Eu já criei um compromisso comigo de, ok, talvez não seja agora, mas eu vou resolver isso aqui. Já está escrito. Eu criei um compromisso comigo. Quando eu escrevo, quando eu faço esse exercício de escrever alguma coisa, lá no meu subconsciente, eu estou criando um contrato comigo. Por mais que não diga contrato, por mais que não tenha teus dados ali, mas só de tu escrever num papel, de preferência com caneta azul, só de tu escrever num papel quais são os teus compromissos, as coisas que tu quer resolver, as questões que tu quer tirar da tua cabeça, que tu sabe que tá te incomodando, tu já consegue criar um compromisso contigo e tu sabe que aquilo ali em algum momento vai ser resolvido. Então faz isso com as dívidas, se for o teu caso. Ah, Pri, eu não estou endividada, não tenho nome no Serasa nem nada. Mas talvez tenha algum compromisso aí, financeiro, que talvez esteja tirando o teu sono, tomando um pouco da tua atenção, e que se tu externiza ela, talvez tu consiga desopilar um pouco, consiga achar até melhores soluções para resolver aquilo, tá? E uma das formas de gerenciar dívidas, né? Aqui um gerenciamento prévio, né? Preventivo. Aprender a gerenciar o cartão de crédito. Lembra que eu falei para vocês que eu hoje, consultora, especialista, que dou aula, que ensino, que vou em empresas ensinar como organizar as finanças, eu já fui endividada por conta de cartão de crédito, por não ter, né? Hoje o meu cartão é que não tem limite, mas teve uma época que eu não tive limite, né? Então eu era uma pessoa extremamente descontrolada. Eu tinha 5 cartões de crédito, cada um eu usava para uma coisa. Até que um dia eu me deparei com um salário de 8.000 reais e 30.000 reais em faturas. Óbvio que não deu certo, né? Não tinha dinheiro para pagar tudo aquilo. Até porque parte do meu salário já tinha desconto lá em 2013, tinha desconto de empréstimo consignado. Quem aqui nunca foi CLT não tem conhecimento disso, mas é um empréstimo que vai descontado lá direto no contra-cheque. Então, ter o controle do cartão de crédito evita que a gente entre numa bola de neve. Por quê? O cartão de crédito ele faz um movimento muito engraçado na nossa cabeça, que é o seguinte: se eu passo o cartão de crédito, eu postergo uma dívida. Então, o que que acontece? Quando o banco me dá um cartão de crédito, o que que ele está me dizendo? Ó, Priscila, eu tô te dando aqui 10.000 reais, vamos supor, para tu usar. Isso aqui é um empréstimo. É a mesma coisa que eu ir lá no banco e tomar um empréstimo emprestado. Então, ele me deu um empréstimo em forma de plástico.
que eu faço com esse empréstimo? Eu uso ele em doses homeopáticas. Todo mês eu vou lá e gasto R$ 1.000, por exemplo. Então, isso aqui é um empréstimo, é um dinheiro que não é meu. E aí, o que acontece? Quando eu passo o cartão, esse cartão ele tem um vencimento. Quando eu passo o cartão, o dinheiro não sai da minha conta. Eu não é a mesma coisa que fazer um Pix, que eu vou lá e boto ali o CNPJ ou o CPF de alguém e o dinheiro sai da conta. Ou eu abro a minha carteira e o dinheiro sai da conta. Esse dinheiro eu só vou pagar ele daqui a um mês. Então, o que acontece no meu cérebro? Como se eu não estivesse gastando. Para muitas pessoas, passar o cartão de crédito é como se tu não estivesse gastando. Por quê? Porque já está tão intrínseco receber uma fatura num dia específico do mês que passar o cartão já não é mais o problema. Aí vai chegar um mês que vocês vão se deparar, de repente, com uma situação que nem a da Priscila, que chegou lá no final do mês com um salário de R$ 8.000 e 30 mil em cartão. O que a Priscila fez? Pagou o mínimo de cada um. Só que no outro mês, o que aconteceu? Tava embolado as faturas que ficaram para trás. Aí a Priscila pagou o mínimo de novo. Só que taxa de mínima de cartão de crédito é a pior taxa que a gente tem no mercado financeiro brasileiro. São as taxas mais altas. Tem cartão de crédito que chega a cobrar 500% ao ano. É um absurdo, não existe investimento que pague isso ao ano. Então, para eu poder prevenir de ter dívidas, prevenir uma desorganização financeira, eu preciso aprender a lidar com o meu cartão de crédito. O cartão de crédito, ele é uma ferramenta que pode ser muito favorável, ele pode ser uma ferramenta muito positiva no planejamento financeiro, mas ele também pode ser um rico de um puxão de tapete. Então, observem bem, se vocês conseguirem, ali no item anterior, né, conseguirem ter metas de gastos, fica muito fácil da gente conseguir controlar o cartão. Por quê? Porque se eu sei que por mês eu posso gastar R$ 1.000 com coisas variáveis, com coisas para mim, com lazer, né, com coisas nesse sentido, eu já sei que a fatura do meu cartão, se eu colocar tudo no cartão, a fatura do meu cartão não pode passar R$ 1.000. Então eu vou ter esse controle prévio e eu consigo gerenciar as minhas dívidas, né, e os meus ganhos e gastos do futuro. Certo? Vamos seguir aqui então. Eu tô curiosa para ouvir perguntas, mas por enquanto não dá, né? Então lá na frente a gente conversa. Então, aqueles ali são passos básicos, passos iniciais para a gente começar a ter organização financeira, tá? Pri, me organizei, já tenho orçamento, eu sei quanto eu posso gastar com cada setor da minha vida, eu sei como fazer isso, já consigo dividir a minha renda, agora o que eu faço? Vamos falar de investimentos. O que a gente faz agora é pegar essa parte do nosso recurso que a gente tem destinado para investir e, de fato, fazer esse dinheiro trabalhar. E como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente faz um orçamento para a gente ter esse dinheiro que vai sobrar. Então, quando eu tenho. Ai, aqui eu acho que repetiu o slide. Aqui, tá. Como que eu começo fazendo, então, essa questão dos investimentos? Primeira coisa que eu vou fazer, numa reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência? É aquela reserva, para quem é empresária aqui, para quem tem o próprio negócio, vai entender bem. Tem meses que a gente ganha muito dinheiro, tem meses que nem tanto assim, né? Então, tem meses que a gente não fatura tanto. O mês que a gente não fatura tanto, a gente continua gastando. Porque eu continuo comendo, meu filho continua indo para a escola, eu continuo pagando aluguel, continuo me alimentando, eu continuo usando o carro. Então, eu continuo tendo gastos que a minha empresa ou o meu salário não estão dando conta. Como é que eu remedio isso? Como é que eu resolvo isso? Tendo uma reserva de emergência. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar lá, lembra da primeira lista que a gente fez lá? Que a gente fez uma lista de custos fixos? Eu vou pegar aqueles custos fixos, eu vou somar e vou chegar num valor. No nosso exemplo era, eu gasto R$ 2.000 de custos fixos por mês. Então, para eu me locomover, para minha casa, para minha alimentação, para minha educação, eu gasto R$ 2.000 por mês para viver. Ok. Como que eu vou chegar na minha reserva de emergência? Eu vou multiplicar esse meu custo por 6, pelo menos. Por que 6? Porque é o mínimo que uma pessoa, é o período mínimo que uma pessoa precisa ter para se realocar no mercado, se for o caso. Então, por exemplo, perdi o emprego, não estou faturando, estou num momento de transição de carreira. 6 meses é um período, digamos assim, seguro de dizer que em 6 meses
uma pessoa consegue se reestabilizar caso ela perda a renda ou se ela tem esse momento de troca de carreira, né? Enfim, de transição de carreira, tá? Então, 6 meses de reserva de segurança, de reserva de emergência, é um número ideal para a gente poder ter uma segurança, né, no caso de um imprevisto ou de perder renda ou coisas nesse sentido, tá? Então, no caso do nosso exemplo, a pessoa lá que ganha 5 mil reais por mês e tem um gasto fixo de 2 mil por mês, ela vai ter o quê? Ela vai ter 12 mil reais de reserva de emergência para montar. Por quê? Porque são 2 mil vezes 6. Então, ela chega em 12 mil de reserva de emergência. Ah, Pri, mas eu vou demorar muito para chegar nessa reserva de emergência. Tudo bem. Faz uma reserva de 3 meses e conforme tu for avançando, vai dividindo o teu investimento para outros métodos, para outros objetivos também. Então, por exemplo, do nosso exemplo lá de 5 mil, 2 mil eu gasto para custo fixo e eu resolvi que 1.000 reais eu vou começar a investir. Eu posso juntar nos 3, 4, 5 meses, 1.000 reais por mês. Vou ter juntado ali 5 mil, por exemplo. Ah, Pri, juntei 5 mil, tá? Eu tenho equivalente aqui a quase 3 meses de reserva de emergência. Tranquilo. Pode, depois disso, ao invés de botar 1.000 reais na reserva de emergência, pode botar 500. E os outros 500 dividir em outras 2 metas menores. Por exemplo, uma viagem. Pensar na aposentadoria. Então, a gente consegue fazer essa divisão. Mas sempre que possível, se vocês não começaram ainda, ou se vocês não têm investimentos, mas ainda não têm esse passo trabalhado, comecem pela reserva de emergência. Comecem montando essa reserva de segurança de, se tudo der errado, eu tenho 6 meses de padrão de vida consolidados aqui nos meus investimentos para eu poder usar caso eu precise, tá? Dentro dos investimentos, outro ponto que a gente precisa entender para começar a investir. Ter uma sugestão, né? Ter uma carteira de investimentos de médio e longo prazo. Então, enquanto a minha carteira ela tem o primeiro investimento, ela vem com reserva de emergência. No segundo momento, quando eu começar a explitar, né, começar a dividir o meu valor de investimento mensal por outros investimentos, eu vou começar a pensar em investimentos de médio e longo prazo. E o que são investimentos de médio e longo prazo? São investimentos aí de médio prazo, acima de 2 anos, a gente pode dizer, para algumas pessoas é acima de 1 ano, de longo prazo, acima de 3, de 5 anos, tá? Então depende muito aí do que a pessoa entende que é longo prazo para ela, tá? Para mim, longo prazo é acima de 5 anos, mas tem pessoas que 3 anos já é bastante tempo, então acaba sendo longo prazo para ela. Então, como é que eu monto uma carteira pensando nisso? Eu vou olhar e vou dizer, ok, eu quero trocar meu carro daqui a 2 anos. Então, para algumas pessoas é curto prazo, para outras é médio prazo. Quanto que eu preciso para trocar esse carro? Eu vou usar o meu carro como entrada? Eu vou dar uma entrada e vou financiar o restante? Eu preciso de quanto para dar essa entrada? Em quanto tempo eu preciso juntar e qual o valor que eu preciso juntar por mês para chegar nesse montante para trocar meu carro, por exemplo? Então, quando eu tenho, lá no início, quando a gente estabeleceu nossos objetivos, quando eu tenho objetivos bem claros de gastos e objetivos de investimentos bem claros para minha carteira, eu consigo designar o meu dinheiro para investir com um propósito. Então, eu consigo direcionar o meu dinheiro para um investimento que, de fato, vai estar focado numa meta, num objetivo meu. E por que eu enfatizo isso? Porque de nada adianta, tá? Já passei por clientes que fazem isso. Não adianta juntar dinheiro sem um motivo algum. Ah, eu só quero juntar porque eu tenho medo de ficar sem. Sinto muito, tu vai ficar sem. Porque no momento que tu te resolver que isso aqui tá sem propósito, isso aqui tá sem motivo, tu vai achar uma forma de gastar aquele dinheiro. Então, quando tu já economiza, quando tu já investe aquele dinheiro já focado em alguma coisa, tu já tem isso bem claro para ti, tu consegue fazer isso com mais firmeza. Então, tu sabe que se tu tá juntando os 20 mil reais para uma viagem, tu não vai usar aquele dinheiro enquanto não chegar o momento da viagem, enquanto não chegar a hora de gastar aquele dinheiro com a viagem. E a hora que chegar a hora de gastar, gasta o dinheiro, porque ele foi economizado, ele foi investido para aquilo. Então também não tenham medo de gastar o dinheiro. Que quanto mais medo a gente tem, mais difícil mais preso a gente fica, e mais difícil fica da gente tentar fazer com que esse dinheiro
se multiplique. Porque quando eu tenho medo de perder o dinheiro, quando eu tenho medo de gastar o meu dinheiro, o que que eu faço? Eu vou lá e acumulo um baita de um patrimônio e coloco em poupança, por exemplo. Ou eu deixo em conta corrente, porque eu preciso olhar para aquilo para ter certeza que não vai acontecer nada com ele. Então também não adianta ter investimentos e não conseguir usar, não conseguir ter a tranquilidade de investir, de fazer esse dinheiro trabalhar, porque se tu não botar ele para trabalhar, ele fica sem propósito de novo. E é mais fácil da gente perder ele. Uma das formas a gente trabalhar também investimentos, tá? Da gente trabalhar dentro do planejamento financeiro. São com estratégias fiscais. Aqui, por exemplo, falando do meu caso, por exemplo, eu sou empresária, tá? Eu contribuo para a INSS. Só que o meu padrão de vida, né, os gastos que eu tenho hoje, se eu me aposentar pelo INSS, não vai cobrir nem a metade. Então, imagina que hoje eu com 37 anos, tá? Daqui a, vamos lá, 20 anos vai dar 57, 23 anos. Com 60 anos eu resolvo me aposentar. Quando eu for me aposentar, eu vou ter gastos, eu vou ter necessidades maiores do que o que eu tenho hoje com 37 anos. Por quê? Porque eu vou estar mais velha, porque eu vou ter, né, mais necessidades de cuidados médicos, eu vou precisar, né, de cuidados com transporte, porque eu não vou poder andar, sei lá, não vou poder andar em pé num ônibus, né, se fosse o caso, eu vou querer um carro mais confortável, vou querer aproveitar a vida. Então, eu vou ter um gasto maior do que o que eu tenho hoje com 37 anos. Como que eu vou? Conforme meus gastos aumentam, eu vou diminuir a renda. Não tem como. Eu preciso aumentar a minha renda. Então, quando eu tenho ferramentas dentro do meu planejamento financeiro que fazem com que eu tenha otimização do meu recurso, que faça com que eu tenha um aumento do meu patrimônio, quando chegar o momento de utilizar ele lá na frente, seja para aposentadoria, para viagem, para trocar de carro, para comprar casa, para o que for. Quando chega o momento lá na frente de usar esse patrimônio, meu patrimônio está valorizado. E usar estratégias fiscais para isso é uma das ferramentas. Como que a gente faz isso? Aqui tá. Aqui o slide ficou errado, mas não tem problema. Uma das ferramentas que a gente pode usar para fazer isso é através de previdência. Quem já ouviu falar em previdência? A previdência ela não é só para aposentadoria. Mas eu consigo, por exemplo, trabalhar dentro da previdência privada, eu consigo trabalhar com essas questões de estratégias fiscais. Por quê? Porque eu consigo não pagar imposto por um determinado período. Eu consigo criar um planejamento onde eu vou colocar gestão de risco dentro da minha carteira. E a gestão de risco é o quê? Não é não ter risco, mas é conseguir terceirizar esse risco. É conseguir gerir para que, se acontecer alguma coisa, eu tenho ferramentas para poder cobrir esse imprevisto. Então, a Previdência, o seguro de vida, eles entram com essas estratégias fiscais. Por exemplo, eu ainda não tenho filhos. Então, se eu não estou mais aqui, o meu patrimônio vai para o meu marido. Só que se meu marido, se tá tudo no meu nome, por exemplo, né? Lá meus investimentos estão no meu nome, a casa está no meu nome, o carro está no meu nome. Se acontece alguma coisa comigo e as coisas estão no meu nome, o meu marido não consegue acessar. Por quê? Porque ele vai ter que fazer um inventário. Então, como estratégia fiscal, o que que eu posso fazer? Eu posso colocar parte dos meus investimentos destinados ao meu marido, através de uma previdência, por exemplo. Eu posso destinar isso em nome dele, e a hora que eu não estiver mais aqui, se as coisas estiverem no meu nome, ele vai ter dinheiro para fazer o meu inventário e poder fazer a organização financeira dele quando eu não tiver mais. Então, são formas de eu poder fazer o planejamento, meu planejamento financeiro, não só pensando em mim, mas também pensando nas pessoas da minha volta. Pensando em filhos, pensando em marido, pensando em pais, pensando em pessoas que tu quer favorecer com o teu dinheiro, né? Na hora que tu não estiver mais aqui. Ou em algum outro momento. Pri, eu quero fazer uma previdência porque eu quero ajudar o meu sobrinho a fazer a faculdade dele quando ele crescer. Ótimo. Tem como fazer uma previdência, tem uma previdência específica, com uma tributação específica, que a gente consegue usar por um tempo determinado. Quando esse dinheiro vencer, o dinheiro está disponível e a pessoa pode usar para o que ela quiser. E esse dinheiro pode ir direto para a mão dessa pessoa. Então, assim, são várias estratégias que a gente pode usar dentro do nosso planejamento financeiro que englobam tudo isso que a gente falou. Gestão de risco, orçamento, renda no futuro, renda hoje em dia, metas, né, e objetivos de curto, médio e longo prazo.
a gente consegue englobar dentro de uma estratégia fiscal toda essa questão de planejamento financeiro, tá? Aqui eu trago para vocês um exemplo. Aqui eu botei uma carteira de 45 mil para vocês terem um exemplo de como seria uma divisão de carteira pensando numa carteira com esses 3 objetivos, de curto, médio e longo prazo. 10% do meu patrimônio para caixa, 30% ali para um crédito bancário, 30% para crédito privado, 25% para multimercado, ações e ações do exterior. Pri, eu sou conservadora, eu não vou aplicar em ações Brasil e exterior, mas é uma forma de gestão de risco, que é o quê? Fazer uma mitigação, fazer uma diversificação dos investimentos. Então, quando eu tenho 45 mil, vou dividir de acordo com o que a Pri falou ali. Eu consigo mitigar, porque eu consigo ter dinheiro disponível para a caixa, eu consigo aproveitar aumento de taxa Selic, eu consigo aproveitar queda de taxa Selic, aumento da Bolsa de Valores, do índice de Bolsa de Valores, eu consigo aproveitar a oscilação de dólar, oscilação de moeda aqui no Brasil, de juros e moeda. Então, quando eu falo de investimento, quando eu falo de planejamento, eu falo também de diversificar. Eu falo também de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Pri, vou colocar tudo em poupança porque eu sei que não tem imposto de renda. De que adianta? Vai colocar tudo lá, não tem imposto de renda, ok. Só que o teu dinheiro não chega nem a bater a taxa Selic. Está bem longe da inflação. Então não adianta não querer pagar imposto de renda se teu dinheiro está perdendo valor. É melhor pagar imposto de renda com uma carteira bem montada, com investimentos diversificados, ganhar dinheiro com isso e sim, né, pagar imposto, mas pagar um imposto em cima de dinheiro que tu ganhou a mais e não de dinheiro que tu tá deixando de ganhar, tá? Então, dentro desse planejamento, a gente trabalha o quê? Com questões tributárias, então a gente, né, entende dentro da estratégia de investimentos, de planejamento, como que a gente pode organizar esses investimentos, organizar esses planejamentos para a gente poder distribuir, né, o nosso orçamento de uma forma que a gente consiga mitigar esses riscos, consiga aproveitar hoje, mas também sem deixar de aproveitar e de pensar no futuro, e olhar para o longo prazo. Vocês aqui trabalhando com interpretação, não sei se são todos, mas tem pessoas aqui que trabalham só com isso. Então, a carreira e a renda dependem de vocês estarem exercendo, né, a função de vocês. E se chegar um mês lá e vocês faturarem metade do que vocês faturam hoje ou não faturarem nada, né? Como que vocês vão pensar hoje nos custos de vocês? Como que vocês vão pensar em custos aí de longo prazo? Como que vocês vão se organizar, né? Então, assim, gente, Raquel, era uma palestra rapidinha, já estou concluindo aqui, deixei aqui alguns contatos. Queria ver com vocês, né? Se agora a gente pode abrir aí para perguntas, Raquel, se o pessoal ainda está em exercício, como é que está aí o fluxo de vocês?